É uma história sobre meninas reais, meninas comuns, com vidas simples. Meninas que tiveram a infância atravessada por algo muito maior do que elas. E que pagaram um preço que ninguém perguntou se queriam pagar. Sejam bem-vindos ao caso das meninas do ET de Varginha. Somos o Laboratório do Medo, seu portal para o lado oculto da realidade. Se temas como esse te atrai, então se inscreve no canal. O que você vai ouvir agora não é ficção científica, não é roteiro de cinema, nem teoria criada na internet. É uma história real, vivida por pessoas comuns, em um bairro simples do interior de Minas Gerais. Tudo começou pequeno, quase banal. Um dia quente, um caminho comum, um atalho, um terreno vazio. E a partir desse instante tudo saiu do controle. Uma avalanche se formou e engoliu 3 meninas, arrastando junto imprensa, militares, ufólogos e autoridades. No fim, o país inteiro preso a uma única pergunta. Elas estavam dizendo a verdade? Ou estavam mentindo? Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. 30 anos atrás, em 1996. O mundo era outro, muito diferente do de hoje. Não existia smartphone, não existia rede social. A informação não era instantânea. As notícias chegavam atrasadas. Jornal impresso fechava cedo. Televisão tinha horário certo. Em cidade pequena, então, tudo era ainda mais lento. Agora coloca esse cenário no interior de Minas Gerais. Estamos em Varginha, sul do estado. Uma cidade tranquila, rotina previsível, trabalho cedo. Noite com novela e jornal. Nada ali indicava que o nome da cidade explodiria no país. Na periferia de Varginha, no bairro Jardim Andere, viviam 2 irmãs, Liliane e Valquíria Silva. Liliane tinha 16 anos, Valquíria tinha 14, 2 adolescentes comuns, sem ambições de fama. Viviam com a mãe, em uma casa simples. A vida era apertada, mas organizada. Escola, tarefas, conversa na rua, risadas com amigas, nada de internet, nada de exposição. Elas tinham uma amiga próxima, Kátia Xavier. Kátia tinha 22 anos, trabalhava como empregada, era responsável, mas jovem o suficiente para se misturar. As 3 formavam um trio improvável, mas inseparável. Em janeiro de 1996, a patroa da Kátia se mudou de cidade. Depois da mudança principal, sobrou organizar os pertences. Kátia ficou responsável por embalar tudo. Era coisa demais para uma pessoa. Ela precisava de ajuda. Então teve uma ideia simples: chamar Liliane e Valquíria. Assim trabalhariam juntas. E as meninas ganhariam uma graninha. Kátia foi falar com a mãe delas, pedir autorização. A mãe não gostou da ideia. Teve um mau pressentimento. Mas as meninas insistiram. Kátia também. E a mãe acabou cedendo. Uma decisão pequena. Ninguém ali imaginava o impacto daquela escolha. Chegou o dia. Sábado, 20 de janeiro de 1996. Calor forte. Nada fora do normal. A mãe das meninas acordou inquieta. Uma sensação estranha no peito. Sem explicação. Sem motivo claro. Mas o dia seguiu. Como qualquer outro. As meninas foram ajudar na mudança. Trabalharam bastante. Conversaram, riram, fizeram o tempo passar rápido. Era cansativo, mas juntas tudo parecia mais leve. Pouco antes das 3 da tarde, o trabalho terminou. Era hora de voltar para casa. E Kátia acompanhou as 2. No caminho, conversavam animadas. Falavam de coisas bobas, até decidirem pegar um atalho, um caminho mais curto, um terreno abandonado, ao lado de uma oficina mecânica. Era dia, era bairro conhecido. Nada ali parecia perigoso. Era só economizar alguns minutos. Hoje, parece um erro óbvio. Naquele momento era normal. Elas entraram no terreno. Tudo estava silencioso. O sol batia forte. Nada se movia. Até que algo chamou a atenção. Uma pichação no muro. Liliane olhou. E logo abaixo viu algo estranho. No começo parecia uma coisa sem forma. Uma massa escura no mato. Viscosa. Brilhante. O primeiro pensamento foi simples. Um resto de animal. Talvez um coração. Algo descartado. Até que aquilo se mexeu. E tudo mudou. Aquilo tinha corpo. Tinha membros.
Não parecia um animal comum, mas também não parecia uma pessoa. Estava agachado, encostado no muro. Parecia fraco, como se estivesse se escondendo. Então virou a cabeça lentamente e olhou para elas. Era pequeno, mas não pequeno como criança. Pouco mais de 1,5 metros. A pele era marrom, oleosa, brilhava sob o sol. A cabeça era grande demais, desproporcional. No topo, 3 protuberâncias, como chifres. Os braços eram longos, as pernas também. E os olhos eram enormes, totalmente vermelhos, fixos nelas. E havia o cheiro, muito forte, algo parecido com amônia ou enxofre. Ardia o nariz. Era errado para aquele lugar. Por alguns segundos ninguém se mexeu, nem as meninas, nem a criatura. Era como se o tempo tivesse parado. Um silêncio absoluto. O medo venceu primeiro. Liliane e Valquíria correram. Kátia ficou paralisada, em choque. As irmãs correram alguns metros e perceberam que a amiga não vinha. Voltaram sem pensar. Seguraram a mão de Kátia e puxaram. As 3 correram juntas. Correram como nunca antes, sem pensar. O corpo assumiu o controle. Só existia sair dali. Elas só pararam em casa, desesperadas. A mãe abriu a porta e viu as 3 em pânico, chorando, tremendo, falando atropelado, sem conseguir explicar direito. A mãe ouviu tudo, sem entender, mas sem duvidar. Ela conhecia as filhas. A mãe foi até o terreno. Quis ver com os próprios olhos. Quando chegou lá, não havia nada. O lugar estava vazio, silencioso. Mas as meninas estavam destruídas. E isso bastava. Medo real não se finge. Trauma não se inventa. Ela sabia que algo tinha acontecido. Só não sabia o quê. E não sabia que aquilo era só o começo. No início, as meninas acharam que tinham visto o diabo. O cheiro forte, os chifres, os olhos vermelhos. Tudo parecia combinar. Essa explicação fazia sentido, dentro do mundo delas. Mas a história não parou ali, nem de perto. Sem que soubessem, outros relatos surgiam na cidade. Luzes estranhas, objetos caindo, movimentações incomuns, boatos se espalhando. Varginha começou a mudar. A tranquilidade sumiu. Lembra, era 1996. Nada era em tempo real. As informações vinham distorcidas. Chegavam aos poucos. E quando cresceram demais, chamaram atenção. Em poucos dias, a cidade foi tomada. Caminhões militares, soldados, helicópteros, policiais, gente de fora, muito mais gente. No hospital, funcionários cochichavam. Algo teria sido levado para exame. Enquanto isso, 3 meninas tentavam dormir, mas não conseguiam. O medo voltava. A imagem voltava. O cheiro parecia reaparecer. Até que alguém bateu na porta. Um ufólogo. Ele ouviu o relato completo, com atenção, e então disse algo decisivo. Algo pesado demais. O que vocês viram provavelmente não era o diabo. Era muito possível que fosse um extraterrestre. A partir daí, o medo mudou de forma. Vieram os jornalistas, as câmeras, os microfones, as perguntas repetidas. As meninas contavam tudo, sempre do mesmo jeito, sem exagero, sem mudança. Foram feitas reconstituições, desenhos. E então veio o rótulo. As meninas do ET de Varginha. A partir desse momento, elas deixaram de ser crianças. Viraram testemunhas. E testemunhas não podem falhar. Não podem chorar demais, nem de menos. Tudo vira suspeita. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra. Ninguém pensou em protegê-las, só em explorar. Vieram as piadas, os deboches, as acusações, as dúvidas cruéis. Vocês inventaram? Vocês estão mentindo? Vocês querem aparecer? Vocês são loucas? Valquíria ainda era criança. Liliane ainda se formava como pessoa. Kátia só queria trabalhar, mas perderam seus nomes. Para o mundo, elas viraram um símbolo, um rótulo, um personagem. Cresceram sob holofotes, que não escolheram. Existe uma diferença brutal entre fama e exposição. Elas não escolheram ser vistas, foram arrancadas da invisibilidade. Com o tempo,
o caso virou espetáculo. Programas de TV, livros, documentários, eventos. Varginha virou ponto turístico. Bonecos, estátuas, souvenirs. Muita gente lucrou. Elas não. Ganharam apenas o rótulo e o peso do julgamento. Hoje, décadas depois, cada uma seguiu sua vida. Trabalho, família, contas para pagar, rotina comum. O extraordinário não para a vida. Só torna ela mais pesada. Enquanto isso, o caso nunca morreu totalmente. Talvez o maior mistério não seja o que estava no mato, mas o que acontece no silêncio de uma criança, quando o mundo adulto decide não proteger, quando a infância vira prova e a memória vira disputa. Talvez o maior trauma não tenha sido o encontro, mas o julgamento, a exposição. E fica a pergunta final: e se algo tivesse mudado? Se não tivessem ido ajudar? Se não tivessem pego o atalho? Se tivessem passado 10 minutos depois? Talvez tivessem vivido uma infância normal, mas a história não deu escolha. Elas estavam ali, na hora exata, no lugar exato, e pagaram o preço de serem as meninas do ET de Varginha. E se eu te dissesse que os nomes mais poderosos do planeta aparecem ligados ao maior escândalo moral, político e espiritual do nosso tempo? E se por trás do caso Jeffrey Epstein não houvesse apenas dinheiro, luxúria e corrupção, mas algo muito mais profundo, mais antigo e mais sombrio, algo que conecta poder, silêncio e decadência humana em níveis que a maioria das pessoas prefere não encarar? Jay-Z, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, nomes que moldam culturas, eleições, tecnologia e narrativas globais. Todos citados em documentos, registros de voos, agendas privadas e depoimentos. Mas a verdade, como quase sempre acontece, vai muito além dos nomes. Porque o que realmente assusta não é quem aparece nos registros. É o que esses registros revelam sobre como o poder funciona quando ninguém está olhando. Fala, galera! Hoje eu vou trazer um tema que eu pensei muito antes de trazer. Porque é pesado, é espinhoso. E é o tipo de assunto que, se você fala errado, você vira o doido conspiracionista da internet em 2 minutos. Só que tem um detalhe. Isso aqui não é só papo de fórum. É um caso real, com investigação real, com prisão real, com julgamento real, com condenação real de gente do círculo dele. E agora, com uma liberação oficial gigantesca de arquivos pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, não é vazou. Foi liberado oficialmente por lei. E já vou deixar uma regra clara desde o começo, porque se você entender isso, você não cai em 90% das armadilhas que estão rolando agora. Documento não é automaticamente prova final. Documento é material. É evidência bruta. Pode ter coisa bombástica? Pode. Pode ter coisa fora de contexto? Pode. Pode ter coisa repetida, duplicada, ruído, denúncia não verificada que foi parar no arquivo? Pode também. E o próprio governo, inclusive, coloca aviso dizendo que, pelo volume gigantesco, pode haver conteúdo sensível e até falha de redacal. Tanto que nos últimos dias, eles admitiram que tiveram que tirar do ar milhares de arquivos e republicar versões corrigidas, porque material podia estar com informação que identificava vítimas. Agora vamos organizar a história do jeito certo. O caso Epstein não é só um homem rico fazendo coisas horríveis. O que transformou isso num dos maiores escândalos da era moderna foi a estrutura. Porque para esse tipo de crime existir por anos, não basta perversão individual. Precisa de logística, precisa de proteção, precisa de rede, precisa de gente fechando o olho, precisa de jeitos de sumir com denúncia, precisa de acordos judiciais estranhos, precisa de um ecossistema inteiro funcionando. E é aqui que entra a parte que todo mundo conhece, mas pouca gente entende como peça de investigação: a ilha. Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. Na prática, um território privado, isolado, perfeito para evitar olho público, perfeito para controlar quem entra e quem sai. E o caso não se limita à ilha, mas a ilha virou símbolo porque ela representa uma ideia, um lugar onde as regras normais não entram. E por que isso importa?
porque o caso se sustenta em relatos e investigações que apontam para um padrão de aliciamento e esclerosdermia com foco em jovens vulneráveis. E não só uma vez, mas repetidamente, por um tempo longo, com método. E aqui eu preciso ser cuidadoso com palavras, mas você vai entender. A acusação central contra Epstein e contra sua rede era que existia um esquema de recrutamento e exploração, com promessa de dinheiro, oportunidade e trabalho, que virava um processo de controle e abuso. Isso não é lenda urbana. É a base do caso que levou a prisões e a desdobramentos judiciais. E a peça mais famosa do braço direito dele, Ghislaine Maxwell, foi condenada por crimes relacionados a recrutamento e facilitação desse esquema. E aí entra o primeiro ponto que deixa a internet com raiva até hoje. Se a rede existia, por que parece que só os intermediários caíram? Por que não teve aquela queda em cascata de gente grande? E aqui eu vou te dar a resposta técnica, e ela é frustrante, porque uma coisa é evidência, outra coisa é prova. Evidência é qualquer coisa que pode ajudar a entender um fato. Registro de voo, agenda, e-mail, foto em evento, contato anotado, denúncia enviada ao FBI, depoimento dizendo "eu vi fulano lá". Isso tudo pode ser evidência. Mas prova é quando você pega essas evidências, confirma a autenticidade, confirma contexto, cruza com outras fontes, estabelece cadeia de custódia e consegue sustentar aquilo num tribunal, sem que desmorone. É por isso que, muitas vezes, um nome aparecer em documento não significa que aquele nome esteja automaticamente condenado. Significa que aquele nome apareceu em algum lugar do arquivo, e aí você precisa entender como e por quê. Só que agora vem a parte que deixa esse caso diferente de quase todos os outros: o alcance social. Epstein não era um criminoso escondido num canto do mundo. Ele estava perto de poder. E quando eu falo poder, não é famosinho. É gente que circula em ambientes onde decisões grandes são tomadas. E aí entra a coisa que o público ama e odeia ao mesmo tempo: os nomes. Porque nos documentos, nos registros e em materiais que viraram públicos ao longo dos anos e que agora voltaram a circular com a nova liberação, aparecem referências a figuras de alto nível e gente famosa. E aqui eu repito, com toda clareza, aparecer citado não é prova de crime, mas não é irrelevante, porque o caso Epstein é, entre outras coisas, sobre acesso. E quando você vê o tipo de gente que orbita o caso, você entende por que isso virou um símbolo mundial. Agora, vamos para a notícia nova, o motivo de esse caso ter explodido de novo. Em 30 de janeiro de 2026, o Departamento de Justiça anunciou a publicação de mais de 3 milhões de páginas adicionais relacionadas ao caso, citando o cumprimento do Epstein Files Transparency Act, e disse que, somando com liberações anteriores, o total publicado chegou perto de 3,5 milhões de páginas. Junto disso, falaram em mais de 2.000 vídeos e 180 mil imagens incluídos nesse lote. Isso é oficial. E por que isso virou caos? Porque ao mesmo tempo que liberaram uma quantidade absurda de material, o próprio DOJ e a cobertura jornalística destacaram que houve revisão e redações, e que o universo total identificado como potencialmente responsivo era maior, mais de 6 milhões de páginas, o que levantou a discussão. Por que só parte foi liberada? O que ficou de fora? Foi filtro jurídico legítimo? Foi proteção de vítimas? Foi contenção? A pergunta existe, e foi levantada publicamente por parlamentares e veículos. Isso é um detalhe que parece burocrático, mas para a investigação isso diz muito, porque mostra duas coisas. Primeiro, o volume é tão grande que erros acontecem. Segundo, existe material extremamente sensível ali, e o simples ato de publicar vira uma guerra entre transparência e proteção. Tá, e onde entram Trump, Bill Gates, Elon Musk, Jay-Z e esses nomes que o público quer ouvir? Entram no ponto mais perigoso desse caso: a confusão entre mencionado e envolvido. O que a cobertura séria vem dizendo é que esses nomes aparecem em contextos diferentes, como contatos, como pessoas citadas em mensagens, como referências em documentos, como gente que esteve em ambientes conectados ao círculo,
E isso vai desde coisas triviais até coisas que soam muito ruins. Só que, de novo, contexto é tudo. Inclusive, alguns nomes aparecem porque alguém disse que convidou, porque alguém disse que tentou marcar, porque alguém escreveu "fulano viria". E isso não significa que a pessoa foi. E é aqui que a internet erra. Transforma rascunho em certeza. E se você está pensando, tá, mas então por que o mundo está pegando fogo com isso? Eu te explico. Porque não é só sobre quem aparece. É sobre a sensação de que o caso sempre para antes de chegar no topo. E isso ficou mais forte por causa de um evento específico que virou quase um mito moderno: a morte de Epstein na cadeia. Oficialmente, foi sui cas. Mas o que alimenta a dúvida pública é o pacote de coincidências que cercam isso. Falhas no monitoramento, confusão sobre registros, ponto cego, procedimento que não foi seguido como deveria. E quando você coloca isso em cima de um homem preso por um caso que encostava em gente poderosa, a pergunta surge sozinha. Ele morreu porque quis, ou porque era conveniente? O público não comprou a história fácil. E esse clima de desconfiança virou parte permanente do caso. Só que aqui, eu vou ser justo. Desconfiança não é prova. E isso vale para os dois lados. Dizer, com certeza foi queima de arquivo, sem prova é tão irresponsável quanto dizer, não tem nada aí, segue a vida, ignorando todo o histórico do caso. O caminho certo é olhar o que foi documentado, cobrar o que ainda está selado e separar ruído de evidência real. E agora eu quero que você guarde essa frase, porque ela é a chave do vídeo inteiro. O caso Epstein é maior do que um criminoso. Ele é um espelho do poder. E a nova liberação de documentos não resolve isso. Ela reacende. Porque quando você libera milhões de páginas, você não entrega uma conclusão. Você entrega um labirinto. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar as revelações recentes e organizar em blocos de entendimento. O que esses documentos realmente mostram sobre a estrutura do caso? Quais são os tipos de menções que aparecem? Que tipo de material tem ali? O que é só citação e o que é sinal forte? E o mais importante, por que, mesmo com essa liberação gigantesca, a sensação de impunidade ainda continua? Porque no fim, a pergunta que deixa esse caso vivo até hoje não é quem apareceu no papel. A pergunta é como um esquema desses existiu por tanto tempo, com tantos sinais, tão perto de tanta gente grande, sem ser esmagado pelo sistema. E é aqui que a história começa a ficar mais sombria. Agora que você já entendeu o que é o caso Epstein, como ele funcionava e por que ele se tornou algo muito maior do que um crime isolado, a gente precisa falar do motivo real desse assunto ter explodido tudo de novo agora. Porque se nada de novo tivesse surgido, esse caso provavelmente continuaria sendo lembrado só como aquele escândalo bizarro que terminou com uma morte estranha na prisão. Mas não foi isso que aconteceu. No final de janeiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou oficialmente a liberação de um novo lote gigantesco de arquivos ligados ao caso Epstein. E eu preciso reforçar isso mais uma vez porque muita gente ainda fala errado. Não foi vazamento, não foi hacker, não foi whistleblower. Foi liberação oficial, determinada por lei, dentro do que eles chamam de Epstein Files Transparency Act. Ou seja, o próprio governo decidiu tornar público esse material. E quando eles falam em material, não é pouca coisa. Estamos falando de milhões de páginas, além de milhares de vídeos e centenas de milhares de imagens que estavam arquivadas como parte da investigação. Isso inclui documentos do FBI, comunicações internas, denúncias recebidas ao longo dos anos, registros administrativos e outros materiais que ficaram guardados por muito tempo. Aí você pode pensar, então agora está tudo explicado? Não. Muito longe disso. O primeiro ponto que você precisa entender é que arquivo liberado não significa arquivo limpo. Esse material não é um relatório organizado, com começo, meio e fim. É um enorme depósito de informações brutas. Tem coisa relevante, tem coisa repetida, tem coisa fora de contexto, tem denúncia anônima, tem informação que nunca virou processo e tem coisa que só entrou no arquivo
porque alguém enviou para o FBI em algum momento. E o próprio governo deixou isso claro nos avisos que acompanham a liberação. Parte do conteúdo pode ser sensível, parte pode conter erros, parte pode não ter sido verificada. Inclusive, poucos dias depois da liberação inicial, eles tiveram que retirar do ar milhares de arquivos, porque perceberam que alguns documentos poderiam expor informações que identificavam vítimas. Isso já mostra o tamanho da confusão. Então, quando você vê alguém dizendo "li os arquivos e agora sei tudo", desconfia. Ninguém leu tudo. Ninguém analisou tudo. O que está acontecendo agora é que jornalistas, pesquisadores e curiosos estão garimpando esse material, puxando trechos, cruzando com coisas antigas e tentando montar sentido. E é aí que começa o problema, porque no meio desse material aparecem nomes, e nomes chamam atenção. Só que o jeito como esses nomes aparecem é muito diferente do que a internet faz parecer. Em muitos casos, o nome aparece porque alguém escreveu "Fulano foi convidado". Em outros, porque alguém disse "Fulano estava presente". Em outros, porque Epstein ou alguém da rede tentou marcar um encontro. Em outros, porque o nome apareceu numa denúncia não verificada enviada ao FBI. Tudo isso vai parar no mesmo arquivo, mas essas coisas não são equivalentes, e é aqui que entra a confusão que alimenta o caos atual. O público vê nome famoso Plabris, documento oficial, e automaticamente conclui culpa. Só que o sistema jurídico não funciona assim, e goste ou não, isso importa. Por exemplo, uma pessoa pode aparecer em um registro de voo porque o nome estava na lista de passageiros planejados, mas não embarcou. Pode aparecer em uma agenda porque alguém escreveu "almoço com X", mas o encontro nunca aconteceu. Pode aparecer em um e-mail porque Epstein tentou contato, não porque houve resposta. Pode aparecer em uma denúncia anônima que nunca foi confirmada. Tudo isso é evidência bruta, não é prova. Isso não significa que não tem nada aí. Significa que o trabalho real começa agora, e ele é lento, chato e técnico, e esse tipo de trabalho não viraliza. E aí entra um detalhe importante. O próprio Departamento de Justiça afirmou, após a revisão desse novo lote, que não encontrou base suficiente para abrir novas acusações federais imediatas com esse material específico. Isso foi dito oficialmente. E essa frase foi o suficiente para metade da internet gritar acobertamento. Mas vamos com calma. Dizer "não há base suficiente agora" não é o mesmo que dizer "ninguém fez nada". Significa que, com o material do jeito que está, sem contexto completo, sem cadeia de custódia fechada, sem prova robusta, não dá para sustentar acusação criminal nova. Isso é frustrante? É. Parece injusto? Para muita gente, sim. Mas é assim que o sistema funciona. E é justamente esse atrito entre expectativa popular e realidade jurídica que faz o caso Epstein nunca esfriar. Porque, do ponto de vista do público, o raciocínio é simples. Se existia uma rede, existiam clientes. Se existiam clientes, alguém deveria responder. E se ninguém responde, algo está errado. Esse raciocínio não é louco, ele é intuitivo. E ele é alimentado por anos de silêncio, acordos estranhos e uma morte que nunca foi bem digerida. Falando nisso, a morte de Epstein volta a ganhar destaque agora porque dentro desse novo material surgiram referências internas, comunicações e observações que reforçam algo que o público já sentia desde 2019. A história nunca fechou direito. Não é que surgiu uma nova prova bombástica dizendo foi assassinato. Não foi isso. O que surgiu foi mais ruído, mais inconsistência, mais detalhes mal resolvidos. E isso, em um caso desse tamanho, é combustível puro. Pensa comigo, um preso de altíssimo perfil, envolvido em um escândalo que tocava figuras extremamente poderosas, morre dentro da prisão. As câmeras não registram. Os protocolos não são seguidos corretamente. As explicações mudam ao longo do tempo. E anos depois, ainda aparece material interno que gera mais dúvida do que clareza. É óbvio que isso não vai ser engolido facilmente. E agora junta isso com a liberação parcial dos arquivos. Porque outro ponto que virou discussão é o seguinte: segundo parlamentares e reportagens,
o volume total de material identificado como relacionado ao caso ultrapassaria 6 milhões de páginas, mas apenas cerca de 3 milhões e meio foram efetivamente publicadas. A pergunta surge sozinha: o que ficou de fora? O governo diz que parte foi retida por razões legais, proteção de vítimas e conteúdo ilegal. E isso faz sentido até certo ponto. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta não elimina a desconfiança. Pelo contrário, ela a alimenta. E é nesse ambiente que o caso Epstein volta a crescer como fenômeno cultural, porque ele não é só um caso criminal. Ele virou um símbolo da sensação de que existe um teto invisível para a justiça quando o assunto envolve gente grande demais. E aqui eu preciso ser muito claro para não te enganar. Isso não é prova de que existe uma conspiração coordenada global, como alguns gostam de afirmar. Mas também não é prova de que está tudo explicado e encerrado. É um território cinza. E territórios cinza são onde histórias como essa sobrevivem por décadas. Agora, sobre os nomes mais famosos que voltaram a circular: Trump, Bill Gates, Elon Musk, Jay-Z e outros, o que dá para afirmar com honestidade é o seguinte: eles aparecem em contextos diferentes, com níveis diferentes de proximidade, e nenhum deles foi formalmente acusado ou condenado com base nesse novo material. Alguns se pronunciaram, outros não. Alguns negaram qualquer envolvimento, outros disseram que tiveram contato superficial e se arrependeram. Tudo isso faz parte do cenário. O erro é tratar tudo como se fosse a mesma coisa. E o erro oposto é fingir que nada disso importa. O caso Epstein importa justamente porque ele mostra como poder e crime podem coexistir por muito tempo sem colidir, desde que exista dinheiro, influência e silêncio suficientes. E a nova liberação de documentos não resolve isso. Ela só expõe o quanto ainda falta esclarecer. E agora eu te faço a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro. Se tudo isso fosse realmente irrelevante, por que ainda gera tanto esforço para controlar narrativa, liberar parcialmente, redigir nomes e justificar o que não foi publicado? Essa pergunta não acusa ninguém, mas ela também não aceita respostas fáceis. E é exatamente por isso que esse caso não morreu. Ele só mudou de fase. Na próxima parte eu vou organizar de forma ainda mais direta o que esses documentos realmente mostram, quais tipos de menções aparecem, quais padrões se repetem e por que mesmo com milhões de páginas liberadas, a sensação geral ainda é de vazio. Porque no fim das contas, o caso Epstein não assusta pelo que já foi provado. Ele assusta pelo que quase foi revelado e nunca chegou lá. E é aí que a história fica realmente incômoda. Então, para fechar tudo de forma clara e honesta, vamos organizar o que a gente tem até aqui. Fato número 1. O caso Epstein existiu, foi investigado, teve prisões e teve condenação de pessoas ligadas à rede. Isso não é teoria, isso é registro judicial. Fato número 2. Existia uma estrutura organizada, com propriedades privadas, logística, aliciamento e proteção. Não era um crime improvisado, nem algo pequeno. Funcionou por anos. Fato número 3. Epstein circulava em ambientes de altíssimo poder. Isso também é fato. Registros, fotos, eventos e agendas mostram que ele tinha acesso a gente muito influente. Ter acesso não é prova de crime, mas também não é irrelevante. Fato número 4. A morte dele na prisão nunca foi bem digerida pelo público. A versão oficial existe, mas o conjunto de falhas e inconsistências deixou uma desconfiança permanente. Isso não prova assassinato, mas explica por que o assunto nunca esfriou. Fato número 5. Em janeiro, o governo dos Estados Unidos liberou oficialmente milhões de páginas relacionadas ao caso. Não foi vazamento, foi liberação por lei. Junto disso, admitiu que parte do material ficou de fora, parte foi redigida e parte precisou ser retirada temporariamente por erro, envolvendo dados sensíveis. Agora, o ponto mais importante. Esses documentos não são uma lista de culpados. Eles são um arquivo bruto. Neles aparecem nomes, contatos, tentativas de aproximação, denúncias, registros administrativos e comunicações internas. Isso gera evidência, não automaticamente prova. É por isso que, até agora,
Nenhuma nova prisão grande aconteceu com base só nesse material, porque prova exige contexto, verificação e sustentação jurídica. Isso é frustrante? É, mas é a realidade do sistema. Ao mesmo tempo, também é legítimo questionar. Se o volume total identificado era maior, por que só parte foi liberada? O que ficou retido exatamente? E por que, mesmo depois de tudo isso, a sensação geral ainda é de impunidade? Essas perguntas continuam abertas. Então, o caso Epstein hoje não está encerrado. Ele também não está resolvido. Ele está em uma zona cinzenta entre o que foi provado, o que foi documentado e o que nunca chegou a virar acusação formal. E é exatamente por isso que ele sempre volta. Não porque alguém provou tudo, mas porque ninguém conseguiu explicar tudo. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa liberação foi transparência real ou transparência controlada? Acha que ainda tem coisa grande guardada? Ou acha que o que já apareceu é tudo que a gente vai ver? Comenta aí o que você acha, porque esse caso definitivamente ainda não acabou. Até que ponto um cientista está disposto a ir em busca do saber? A ciência sempre teve fronteiras éticas, limites criados para proteger a própria humanidade. Ainda assim, ao longo da história, muitos atravessaram essas linhas, movidos pela vaidade, pela ambição, pelo desejo de controle ou até pela obsessão. Alguns poucos ousaram avançar em benefício coletivo. Outros deixaram cicatrizes difíceis de justificar. O caso real de hoje fala justamente sobre isso. A trajetória de um médico que resolveu desafiar a própria natureza, que ultrapassou o aceitável acreditando estar servindo a uma causa maior. Esta é a história de Vladimir Demikov, um dos maiores responsáveis pelos transplantes modernos, mas também o homem por trás de um dos experimentos mais perturbadores já registrados. O cachorro de duas cabeças. Somos o Laboratório do Medo, seu portal para o lado oculto da realidade. Se temáticas como essa te atraem, então se inscreva no canal. Toda grande descoberta começa com uma pergunta. O ser humano duvida, imagina possibilidades e, inevitavelmente, tenta colocá-las em prática. Muitas vezes, esse impulso nasce primeiro no campo da arte e da imaginação. Foi exatamente assim com o romance Frankenstein, de Mary Shelley. Na obra, um cientista reúne partes de corpos diferentes e cria uma nova forma de vida. O personagem Victor Frankenstein claramente ultrapassa um limite, mas ao mesmo tempo aponta um caminho. Um século após a publicação do livro, nascia alguém disposto a transformar aquela ficção em realidade. O nome dele era Vladimir Demikov. Vladimir Petrovich Demikov nasceu em 1916, em uma área rural da Rússia. Sua infância foi marcada pela tragédia. O pai morreu durante a Guerra Civil Russa, deixando a mãe sozinha para sustentar 3 filhos. Mesmo diante da pobreza, ela fez questão de priorizar a educação das crianças. Desde cedo, Vladimir demonstrava uma curiosidade fora do comum. Ele se interessava tanto por biologia quanto por mecânica, uma combinação que moldaria seu futuro de forma inquietante. Ao ingressar na Universidade Estatal de Moscou, seu foco se voltou para a fisiologia. Em 1937, ainda estudante, ele surpreendeu a comunidade científica ao criar algo impensável para a época: um coração artificial funcional. O dispositivo foi implantado em um cachorro que sobreviveu por cerca de 2 horas com o mecanismo bombeando sangue. Para os padrões da época, aquilo era uma janela aberta para o futuro da medicina. A Segunda Guerra Mundial interrompeu sua formação acadêmica, mas não sua busca científica. Atuando como patologista em hospitais de campanha, Demikov presenciou mutilações, ferimentos irreversíveis e mortes constantes. Aquela realidade brutal consolidou uma ideia em sua mente. A cirurgia precisava ir além de remendar corpos destruídos. Ele acreditava que o verdadeiro avanço estava na substituição completa de órgãos. Na década de 1940, a ideia de transplantes parecia coisa de ficção científica. Para Demikov, era simplesmente a próxima etapa da evolução médica. Após o fim da guerra, ele voltou ao laboratório decidido a dominar o transplante de órgãos vitais. No Instituto de Cirurgia de Moscou,
seu laboratório funcionava em ritmo intenso. Com equipamentos rudimentares e poucos recursos, ele iniciou uma série de experimentos ousados. Seus métodos eram diretos e, para muitos, cruéis. Cães de rua eram utilizados como cobaias. O primeiro grande desafio era o coração. Cirurgia após cirurgia, ele refinava sua técnica. Em 1946, realizou o primeiro transplante heterotópico de coração da história, implantando um segundo coração em um cão. O animal sobreviveu com 2 corações funcionando simultaneamente. Na sequência, vieram o primeiro transplante de pulmão e depois o primeiro transplante conjunto de coração e pulmão, realizados décadas antes de se tornarem viáveis em humanos. Alguns animais sobreviveram por dias, outros por semanas. Isso bastava para provar que o conceito funcionava. Demikhov não era apenas um idealista, ele era um cirurgião extremamente habilidoso. Desenvolveu técnicas de sutura vascular que até hoje servem de base para a cirurgia de transplantes. Foi também o primeiro a realizar uma revascularização do miocárdio em um mamífero, procedimento que atualmente salva milhões de pessoas vítimas de ataques cardíacos. Apesar disso, seus métodos levantavam questionamentos éticos cada vez mais sérios. Seus colegas o admiravam, mas também o temiam. Ele avançava em território desconhecido, deixando um rastro de sofrimento animal. Na União Soviética da Guerra Fria, porém, a corrida científica tornava aceitável quase qualquer sacrifício. Foi nesse contexto que surgiu sua ideia mais extrema. Para Demikhov, transplantes de órgãos não eram suficientes. A prova definitiva seria manter uma cabeça viva em outro corpo. Se isso fosse possível, significaria que o cérebro, o centro da consciência, poderia sobreviver independentemente do corpo original. A proposta parecia saída de um pesadelo. Em 1954, o mundo conheceria o experimento que tornaria seu nome eternamente controverso: o cachorro de 2 cabeças. O procedimento era tão complexo quanto perturbador. 2 cães eram escolhidos, um grande e saudável, que serviria como corpo hospedeiro, e um menor, geralmente um filhote. Do animal menor, eram preservadas apenas a cabeça e as patas dianteiras, com parte do tronco. Essa estrutura era enxertada no pescoço do cão maior. O ponto crítico era a conexão do sistema circulatório. O sangue do hospedeiro precisava irrigar o cérebro da cabeça transplantada. Utilizando suas técnicas avançadas, Demikhov conectava artérias e veias com extrema precisão. O primeiro experimento funcionou parcialmente. A cabeça transplantada despertou. Ela reagia a estímulos, bocejava, observava o ambiente e até lambia. O cão hospedeiro conseguia se locomover, comer e beber. O resultado era uma criatura antinatural, uma quimera viva. Ao longo dos anos, cerca de 20 cães de 2 cabeças foram criados. As filmagens são chocantes. A cabeça menor bebendo leite que nunca chegava a um estômago. As 2 cabeças reagindo de forma independente, evidenciando que ambas estavam conscientes. A sobrevivência desses animais era limitada. O sistema imunológico do hospedeiro rejeitava o tecido transplantado. A maioria morria após poucos dias. O recorde foi de 29 dias. Para Demikhov, isso não representava um fracasso. Pelo contrário, para ele, a rejeição era apenas um obstáculo técnico, não um erro conceitual. O mundo reagiu com horror. No Ocidente, ele foi rotulado como um Frankenstein moderno. Já entre cirurgiões, a reação foi mais cautelosa. Um deles foi o sul-africano Christiaan Barnard, que visitou o laboratório de Demikhov nos anos 1960. Ele observou atentamente suas técnicas e, anos depois, admitiu que aquele aprendizado foi decisivo. Em 1967, Barnard realizou o primeiro transplante de coração bem-sucedido em um ser humano. O conhecimento que tornou isso possível veio, em grande parte, do mesmo homem que criava cães de 2 cabeças em Moscou. Apesar de suas contribuições, Demikhov terminou a vida esquecido.
Seus experimentos passaram a ser vistos como grotescos até mesmo pelos padrões soviéticos. Ele foi afastado do centro científico e passou a trabalhar em um pequeno laboratório, com poucos recursos. Morreu em 1998, sem reconhecimento, pobre e isolado. Um gênio controverso, responsável por avanços que salvaram milhões e por imagens que até hoje causam repulsa. A história de Vladimir Demikov nos obriga a encarar uma questão difícil. Até onde o progresso pode ir? Quantos sacrifícios são aceitáveis em nome da ciência? Ele foi um herói ou um monstro? Talvez tenha sido ambos. Um homem obcecado por derrotar a morte, que caminhou perigosamente entre a genialidade e a loucura. Seu legado inclui transplantes que salvam vidas, e também a lembrança de uma criatura que jamais deveria ter existido. A ciência nos dá poder, mas não nos ensina quando parar. Ele deveria ter ido tão longe? Ou alguém deveria tê-lo impedido?